Bom dia para você. Boa tarde ou boa noite aí, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo gostosinho, preparado com carinho para você. Nós vamos comentar nesse vídeo, pessoal, sobre projeções para o futuro. É, na minha opinião, o bull market de 2025 já está na sua reta final. Então não vejo assim muito valor em estar fazendo vídeos em que você pode investir para ganhar dinheiro no bull market de 2025, não é mesmo? Então, se você pretende já começar a se preparar para o bull market de 2030, fica ligado nesse vídeo que eu venho trazer algo muito importante para você. Então, assim, pessoal, de fato, na minha opinião, estamos na reta final do bull market de 2025. É, foi bom enquanto durou. Temos possibilidade de upside, preços mais altos? Ainda temos, mas convenhamos, o melhor momento de você investir foi lá atrás, em 2022 e 2023, tá bom? Se você perdeu esse time, fica ligado nesse vídeo, porque com certeza para o próximo bull market você vai estar preparado. Ah, mas daqui até 2030, pessoal, investimento, você tem que ter a visão de longo prazo, tá bom? Quanto mais cedo você se preparar para o momento, melhor será para você. Tudo bem? Se você não investiu lá em 2022 e 2023, porque você não estava preparado, você não buscou a informação certa no momento certo que você precisava. E isso acontece com a maioria das pessoas que querem investir. Eles sempre investem no momento errado, tá? Então nós vamos discutir agora nesse vídeo quais são as projeções para o próximo bull market, tá? Para que você possa estar pronto, preparado com o seu dinheiro em mãos, em caixa para colocá-lo em ação no momento certo. Tudo bem? Ok. Então, sabendo disso, eu sei que pode ser que tenhamos mais upside ainda para esse bull market. Ok. Isso nós já temos comentado em alguns vídeos aqui no canal, tá? Mas a intenção desse vídeo é preparar você para o próximo, tá bom? Então, muita atenção. Qual que é a, no meu ponto de vista, a diretriz ou a tendência ou a narrativa que deve com certeza guiar o norte para o próximo bull market? É exatamente essa que está aqui na tela. A reserva estratégica de criptomoeda estabelecida pelos Estados Unidos da América. Nós não podemos, de forma alguma, perder esta narrativa aqui de vista. Por quê? Porque é uma iniciativa completamente fora da caixa. Nunca houve algo semelhante a isso no mundo. É a primeira vez que nós temos na história da humanidade um presidente a favor de criptomoedas. E não só um presidente, mas o presidente da maior potência econômica do mundo. Então não perda esta narrativa de vista. Não fique aí preso por qualquer outra coisa que venha aparecer aí no meio do caminho. Por quê? Porque essa narrativa aqui tem o potencial de explosão dos ativos nela estabelecidos. Tudo bem? Então, muita atenção nesse momento. A reserva estratégica
de cripto criada pelos Estados Unidos cria precedente para que os outros países possam começar a estudar esta possibilidade também. Então vamos dar uma lida aqui, o que diz, o que contém nessa reserva estratégica dos Estados Unidos no momento e o que ela pode vir a se tornar. Principais conclusões. Os Estados Unidos controlam uma reserva estratégica de Bitcoin composta por, ou uma reserva estratégica de cripto composta por Bitcoin, bem como estoque de ativos digitais de Ethereum, Solana, XRP e Cardano. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e Cardano. Copiou? Ok. Embora o estoque de ativos digitais consista apenas nos fundos confiscados pelo governo, hoje o que foi estabelecido é que todos os fundos que foram confiscados por pessoas que, por criminosos, vamos colocar assim, que praticaram crimes lá nos Estados Unidos, tiveram os seus recursos confiscados. E esses recursos hoje pertencem ao Tesouro dos Estados Unidos. E o que o Donald Trump fez? Até então, presidente e tal, eles vendiam esses ativos. O Joe Biden vendeu vários bilhões e bilhões de dólares em Bitcoin. Se ele tivesse guardado hoje, valeria muito mais, porque quando ele vendeu, o Bitcoin valia menos da metade do preço que ele vale hoje na data da gravação desse vídeo, 15 de abril de 2025. Então é visando isso que o Donald Trump fez? Bom, então nós, a partir de hoje, não venderemos mais ativos nenhum que foram confiscados. Eles se tornarão uma reserva estratégica dos Estados Unidos. E ordenou para que o Tesouro, né, o órgão que faz a gestão do dinheiro dos Estados Unidos, encontre meios para compra adicional de ativos digitais, como Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e Cardano. Conseguem captar aí a mensagem? Então vamos supor agora que no desenvolver dessa ordem executiva que o Donald Trump fez, eles de fato consigam reservar dinheiro para aquisição de novos ativos digitais desses aqui que nós estamos citando. Consegue imaginar o potencial de valorização desses ativos que nós estamos falando aqui? Pois é. É isso mesmo. Se isso de fato se concretizar, nós estamos falando da maior economia do mundo, mais rica, querendo comprar Bitcoin, Solana, Ethereum, XRP e Cardano. Agora imagina se essa moda pega. Daí passa Alemanha, França, Holanda, Japão, China. Porque se você pensar bem, a China jamais vai querer ficar atrás dos Estados Unidos. Jamais. Esse nunca foi um plano do atual líder chinês, podemos dizer ditador, Xi Jinping, de ficar atrás dos Estados Unidos. O plano mestre da China é superar os Estados Unidos. Então, tudo que os Estados Unidos faz, a China quer fazer mais e melhor. Ok? Então, imagina se essa moda pega. Nós aqui já não estamos falando mais de investidores como eu, você, ou investidores pessoas físicas.
Já não estamos mais falando aqui de investidores a nível empresarial. Nós já não estamos falando mais aqui investidores a nível institucional, como bancos, por exemplo. Nós já estamos falando de investidores a nível governamental. Os que possuem bolsos largos, grandes e profundos, cheios de dinheiro, dispostos a investir em criptoativo. O que lá atrás nós vamos falar aconteceu com o acordo de Bretton Woods, onde os países passaram a investir em ouro, fazendo com que o valor do ouro explodisse. Agora a coisa está mais moderna. O ouro agora é digital, Bitcoin. Os bancos agora são não somente digitais, mas descentralizados. Ou seja, sem um dono, sem um presidente, sem um CEO. Que são os bancos descentralizados, das finanças descentralizadas presentes no mundo cripto. Pessoal, a nossa realidade está mudando. E é bom que você e eu estejamos preparados para abocanhar essa mudança. Preparados para conseguirmos capitalizar diante desta mudança. E como eu defendo aqui o investimento a longo prazo, de forma estabelecida pelo DCA, ou seja, Dollar Cost Average, que é aquele investimento que você faz semanalmente ou mensalmente, pouco a pouco, ao longo do tempo, vamos focar aqui nesse vídeo exatamente nisso. Como que nós vamos fazer para investir ao longo do tempo para capitalizarmos para 2030, que quando será o próximo bull market, tudo bem? Então, o que eu fiz? Com essa notícia em mão, eu fui lá e perguntei para o ChatGPT. Perguntei exatamente isso, olha. Há alguma vantagem em investir nas criptomoedas listadas na reserva estratégica de cripto dos Estados Unidos? Qual é a vantagem? Eu perguntei para o ChatGPT. Olha só o que o ChatGPT me respondeu. Vamos lá. Vantagens potenciais de investir nessas criptomoedas. Vantagem número 1, clareza e favorabilidade regulatória. Se uma criptomoeda estiver no radar dos formuladores de política dos Estados Unidos, como Bitcoin ou Ethereum, ela pode ser vista como mais segura aos olhos dos reguladores, mais segura aos olhos dos investidores, mais segura aos olhos da população em geral, eliminando aí muito medo que as pessoas têm em investir em criptoativos. Menos chance de ser removida da lista ou banida das principais plataformas dos Estados Unidos. Porque nós sabemos que ainda há muita luta dos países querendo banir cripto para cá, cripto para lá. Enfim, isso é sabido já de muitos de nós, né? Então, com essa clareza regulatória, tudo isso começa a ficar no espelho retrovisor. As pessoas começam a ter outra visão. Poxa, se o governo está investindo, o governo está comprando, é porque é seguro. Se é seguro e tem vantagem, eu também quero. Não é mesmo? Vantagem número 2. Interesse o quê? Institucional.
O reconhecimento estratégico geralmente sinaliza que grandes instituições podem acumular ou dar suporte ao ativo. E foi exatamente isso que já está, e é exatamente isso que já está acontecendo. Depois que ele passou essa ordem executiva, o banco lá, a entidade que regula os bancos lá nos Estados Unidos já liberou para todos os bancos, quem quiser oferecer criptoativo para os seus clientes, está liberado. Agora, imagina isso ao longo do tempo. Vamos pensar isso daqui a uns 5 anos, que é a nossa projeção, para o próximo bull market. Quão mais maciça será a quantidade de pessoa que estará disposta e investida ou investindo em cripto daqui até lá? E essas moedas da reserva estratégica estão na primeira linha, como as escolhidas, as preferidas para receberem esses investimentos. Porque elas têm o quê? O suporte do governo americano. Isso traz maior liquidez, melhor infraestrutura e muitas vezes estabilidade de preço no longo prazo. Vamos continuar aqui e ver o que mais que o chat GPT me falou. Número 3. Adoção e longevidade. A inclusão implica que os Estados Unidos veem potencial ou utilidade de longo prazo nessa criptomoeda. Pense no Bitcoin como ouro digital e o Ethereum como uma infraestrutura de contrato inteligente e etc. O que de fato é. É exatamente isso. O Bitcoin tem sim essa narrativa de ouro digital. E o Ethereum é sim a maior e mais consistente infraestrutura de contratos inteligentes. E foi a partir do Ethereum que nasceu os contratos inteligentes. Tá bom? Então, veja a importância desses ativos. Crescimento orientado pela narrativa. Número 4. Se houver um sentimento público de que esses ativos são apoiados, mesmo que simbolicamente por interesses dos Estados Unidos, isso pode alimentar altas especulativas. Mentalidade do tipo, se é bom o suficiente para o tio Sam, ou seja, para o governo, é bom o suficiente para mim. Aquilo que nós comentamos. Número 5. Cobertura estratégica. Se os Estados Unidos algum dia acumularem reservas de cripto, provavelmente será para proteção contra a instabilidade do dólar, pressão estrangeira ou como salvaguarda para inovação. Manter o que os Estados Unidos considera estratégico pode refletir a vantagem que os detentores de ouro tiveram durante Bretton Woods. Aí eu fui mais além. Eu fui e perguntei assim para o chat GPT. Vamos ver aqui. Mas, ok. Quais foram as vantagens que os detentores de ouro tiveram durante Bretton Woods? Excelente pergunta. Vamos viajar um pouco no tempo. Bretton Woods foi um acordo de 1944 a 1971, que foi um acordo internacional pós-Segunda Guerra Mundial que distribuiu o dólar como a moeda de reserva global, lastreada em ouro, ou seja, uma onça de ouro equivalia a 35 dólares. É. Isso lá em 1941. Sabe quanto custa uma onça de ouro hoje? Depois que isso motivou com que os países passassem a ter ouro como reserva, porque os Estados Unidos começou a fazer isso, e os outros países também começaram a fazer isso. Comprar ouro e guardar em seus cofres. Sabe quanto custa uma onça de ouro hoje? Quase 3.500 dólares.
foi de 35 dólares em 1941 para 3.500 dólares hoje em 2025. Ah, mas aí já é quase 100 anos, né? Ok, sim, concordo. Mas quantos 1000% de valorização isso não aconteceu em 100 anos? Agora imagina se isso acontece com o Bitcoin, os outros países também querendo criar reserva estratégica de Bitcoin, porque os Estados Unidos está criando, eu não vou ficar atrás. Solana, os Estados Unidos está comprando, eu também vou comprar. Não quero ficar atrás. Ethereum, Estados Unidos tem, eu também quero ter. XRP. Por mais que eu não goste muito dos fundamentos da XRP, mas ela está aqui na lista. Então preciso falar dela. Por ser uma empresa americana, é favorecida pelo governo americano. Por mais que os tokenomics da XRP, para mim, sejam lixo, tudo bem. Mas se ela entrou nessa lista e se o governo americano começar a comprar, ela vai valorizar. E para mim, como investidor, o que eu quero é só captar essa valorização. O resto, pouco me importa se ela vai cair depois ou não. Mas eu quero capitalizar a sua apreciação de preço. Fazer com que o meu dinheiro se multiplique. Cardano, outra empresa americana, favorecida por essa reserva estratégica. Imagina a valorização que esses ativos não podem ter no longo prazo. Pois bem. Então, tendo isso em mente, nós precisamos agora pensar na estratégia de capitalizar diante desta informação. Porque a reserva estratégica, ela é uma realidade e essa realidade pode ainda melhorar muito mais, uma vez que os Estados Unidos conseguirem encontrar uma forma de comprar em massa mais ativos, não apenas ter aqueles que eles confiscaram como reserva, mas terem mais, que está em andamento. Então você precisa já começar a entender que quando o bull market de 2025 acabar e o preço começar a recuar, e se você já é seguidor desse canal aqui, você já sabe quando detectar isso. E você já sabe como detectar o fundo do bear market, onde você começa, daí então, a fazer o seu DCA. Porque provavelmente o bear market, o fundo dele, deve chegar aí mais ou menos em um ano depois do topo. Se o topo já aconteceu nos 109 mil, que foi em janeiro, então o fundo do bear market deve começar em janeiro de 2026. Agora, se o topo ainda não aconteceu, que é o que eu acho que ainda não chegamos lá, aí você continua fazendo essas contas que você vai conseguir identificar mais ou menos quando estaremos próximo do fundo do poço para você começar a fazer o seu DCA. E nós vamos usar aqui como exemplo essas moedas que foram citadas na reserva estratégica de cripto dos Estados Unidos, como base para estabelecermos quanto que nós precisaremos investir nesses criptoativos para termos pelo menos 100 mil dólares para 2030. Vamos pensar em 100 mil dólares. Já daqui até 2030, talvez já vai valer aí quase 1 milhão de dólares, 1 milhão de reais, vamos colocar assim, né? Porque o dólar está só subindo, né? E o real se desvalorizando frente ao dólar. Então, vamos pensar um número
mais palpável. 100 mil dólares para 2030. Quanto de Bitcoin eu preciso ter? Quanto de Solana, Ethereum, XRP ou Cardano eu preciso ter para fazer 100 mil dólares para 2030? Ok. Então, pessoal, eu preparei algo aqui para você para mostrar qual seria essa projeção. Eu vou trazer agora aqui para você. Coloquei aqui na nossa lousa digital, né? E tá aqui. USA Reserva Estratégica de Criptoativos. Alvo 100 mil dólares até 2030. Eu fiz esses cálculos aqui, tá? Fiz esses cálculos aqui, basicamente já pensando que o topo do bull market já chegou ou está bem próximo de chegar. O topo do bull market desse ano. E calculei, de acordo com o histórico de queda dos bear markets, qual seria o fundo do poço para esses ativos? O Ethereum, Bitcoin, Cardano, XRP e Solana. Para o Ethereum, o fundo do poço do bear market, do próximo bear market, que deve vir aí para 2026, por exemplo, seria em torno de 2.263. O fundo do poço para o Bitcoin seria algo em torno de 35.239. O fundo do poço para Cardano, 1,26. O fundo do poço da XRP, 95 centavos. E o fundo do poço para Solana, 95,64 centavos. Isso aqui seria mais ou menos os preços que você começaria a fazer o seu DCA. E usando a mesma estratégia que eu usei para calcular o bear market, eu usei para calcular o próximo bull market, quão alto esses ativos podem alcançar para o próximo bull market. Tudo bem? E usando o histórico desses ativos, eu consegui chegar nessas previsões. Para 2030, Ethereum a 10.696. Bitcoin a 155.136. Só que assim, isso é uma previsão, usando os dados históricos do passado, sem levar em consideração toda essa narrativa bullish que está sendo construída agora. Pode ser que esses valores sejam muito maiores, mas pelo menos usando o passado como referência, esses são os números que eu consigo encontrar hoje, sem ser assim um extremo bull, né? Ou seja, um desejo extremo que seja uma valorização extrema. Não. Aqui usando a razão e os dados históricos, tá bom? Então, digamos que a previsão para 2030 do Bitcoin seja 155 mil. Cardano, 7,18. XRP, 4,93. E Solana, a 612,22. Ok. Sabendo disso, qual seria a quantidade necessária de Ethereum para você chegar nos 100 mil? 9,41 Etéreos. Fazendo um investimento de 21 mil dólares, 295, mais ou menos no fundo do poço do bear market de 2026, você alcançaria os 100 mil até 2030. Se você investisse 22.254 em Bitcoin no fundo do poço por volta dos 35 mil, você alcançaria 100 mil até 2030. Se você investisse
$17.548 em Cardano, comprando aí 13.927 tokens. No fundo do bear market, lá por volta do 1,26, você faria $100.000 até 2030. Se você investisse 19.268 em XRP, comprando aí mais ou menos 20.283 tokens no fundo do bear market de 2026 a 0,95 mais ou menos, você faria $100.000 até 2030. Se você comprasse Solana no fundo do bear market, mais ou menos a 95,64, investindo 15.907, comprando aí mais ou menos 166,33 Solanas, você estaria aí a alcançar o alvo de $100.000 até 2030. Com esses dados aqui, você pode ver que os ativos que têm maior potencial de valorização são Solana, investindo 15.900, você faria 100 mil. Depois vem Cardano, investindo 17.500, você faria 100 mil. Depois XRP, investindo 19.200 dólares, você faria 100 mil dólares. Depois vem Ethereum, investindo 21.200, você faria 100 mil. E por último, Bitcoin, investindo 22.500, você faria 100 mil. Então, por nós não sabermos qual desses aqui de fato vai chegar nessa previsão aqui, o melhor que nós temos a fazer é o DCA, Dollar Cost Average, dentre desses ativos aqui. Porque se concretizar, conforme nós estamos aqui cogitando, você certamente e facilmente alcançará essa marca, se não muito mais. Então, qual que é as considerações finais para esse vídeo? Não ignore essa narrativa da reserva estratégica. Não ignore esses ativos listados nessa reserva estratégica. Comece a acumular dinheiro para a compra desses ativos quando eles estiverem no fundo do poço do bear market. Se você tem alguma dúvida em detectar o fundo do poço, tem um vídeo aqui no canal, os segredos sobre o Bitcoin que ninguém te contou. Busca lá, você vai ver o Bitcoin nadando lá com as baleias lá. Esse é o vídeo, assista ele que você vai conseguir detectar o fundo do bear market, onde você vai conseguir começar a já aplicar o capital que você já juntou nesses criptoativos aqui, visando essa projeção. Porque certamente esses ativos aqui listados, eles não vão morrer, não. Não vão morrer. Eles vão continuar hypados, pelo menos até lá. Então, a certeza, né, de você acertar a mão nesses ativos aqui é muito maior do que você se arriscar em outros ativos fora desse aqui. Tá? Então, se você tem aí a intenção de investir para 2030, reserve aí a maior parte do seu dinheiro e invista nesses ativos aqui. E uma parte bem menor invista em outros ativos que não estão nessa lista aqui, mais especulativos, meme coins ou outros ativos menores, né, com boas projeções para o futuro. Mas não perda de vista essa narrativa. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria trazer para você, um vídeo explicativo como você pode se preparar para o bull market de 2030. A narrativa melhor que eu consigo ver nesse momento é exatamente essa. E pode ser que no futuro outros ativos possam ser incluídos nessa lista. Se isso acontecer, eu trago um vídeo aqui de atualização
Mas no momento é isso que nós temos, esta é a informação que eu consigo trazer aqui mastigadinha para você. Tira um print aí da tela, guarda isso aqui para você e você pode se orientar a partir desta planilha aqui que eu criei e quem sabe em 2030 a sua vida, a minha vida vai ser completamente diferente, tudo bem? Olha, um beijo, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!